Olá pessoal, aqui vos fala o professor Gleison. Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso projeto Minuto da Matemática e o tema de hoje é circunferência trigonométrica. A proposta dessa aula é mostrar para vocês a construção da circunferência trigonométrica, os principais elementos da circunferência trigonométrica e principalmente como fazer a leitura de um arco na circunferência trigonométrica, certo? Fiquem atentos a cada detalhe dessa aula. Bom, como o próprio nome está dizendo, circunferência trigonométrica tem a ver com a circunferência. Então, você vai construir uma circunferência. Aqui a nossa circunferência tem centro A e raio 1. Na verdade, na hora de construir, você constrói uma circunferência de qualquer tamanho. Mas na hora de fazer a leitura, você considera que o raio da circunferência é 1. Por que a circunferência trigonométrica tem raio 1? Porque, como já vimos em aulas anteriores, a unidade radiano de medida de arco considera como sendo 1 radiano o arco cujo o comprimento é igual ao raio. Então, se o raio é 1, então o comprimento vai ser a mesma unidade de medida de arco. Nesse caso, o comprimento e a medida do arco se coincidem. Ok? Bom, a circunferência trigonométrica une dois elementos geométricos. Une a circunferência de raio 1 e o plano cartesiano. Então, aqui no nosso desenho agora tem o eixo horizontal e o eixo vertical. Então, na junção das duas coisas. Então, está de azul a circunferência e o plano cartesiano aí de grafite. Ok? Toda circunferência trigonométrica para leitura é considerada a origem, que é o segmento que está em destaque, o segmento AB. E o que é isso? Isso quer dizer que qualquer arco aqui na circunferência, a leitura desse arco é feita a partir do segmento AB ou do ponto B. Então, se você quer desenhar um ângulo, por exemplo, de 30 graus, então você vai considerar fixo o segmento AB e a partir daí você mede 30 graus, ou no sentido anti-horário ou no sentido horário, de modo que o AB é sempre fixo. Se você for desenhar um arco de 9.000 graus, então você vai começar aqui no AB e vai percorrer 9.000 graus ou no sentido anti-horário ou no sentido horário. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, é que no sentido anti-horário, os arcos recebem o sinal positivo e no sentido horário recebe o sinal negativo. Por exemplo, vamos desenhar o arco BAC. Então, vou marcar um ponto C aqui na circunferência. E agora eu tenho o arco BAC. Como esse arco está medido no sentido anti-horário, ele recebe o sinal positivo. O sinal, na verdade, é só para dizer o sentido. Eu posso colocar tanto no sentido horário quanto no sentido horário o número positivo e dizer apenas o sinal, né? Ou dizer o sentido de construção do arco. Então, aqui nós temos o arco BAC, cuja medida é 61,79 graus. E à medida que C vai se deslocando, o valor do arco vai mudando o seu valor, ok? Então, notem, o ponto C desloca ao longo da circunferência, tá vendo? E o arco é sempre medido a partir do segmento AB. Então, AB ou ponto B é a origem da circunferência trigonométrica. E a partir daí, eu desenho qualquer arco. Por exemplo, se eu vou desenhar um arco de mais de 270 graus. Então, o que eu vou fazer para desenhar esse arco de 270 graus? Venho aqui na origem, e vou desenhar um arco no sentido anti-horário. Então, nesse sentido anti-horário, vou desenhando até o arco ficar com o tamanho que eu quero. Então, eu quero, por exemplo, esse arco aí agora de 300 graus. Então, no sentido
anti-horário, porque é um arco positivo, ok? Agora, e se eu medir o arco no sentido horário? No sentido horário, ele recebe o sinal negativo. Está aqui o arco verde. Então, ele está no sentido horário, então, ângulo de menos 64,77 graus. Ok? E aí, eu posso brincar com esse arco também. À medida que eu vou aumentando o seu valor, o ponto D vai se deslocando ao longo da circunferência. Notem que a reta vermelha é fixa, certo? Muito bem. Agora, à medida que o ponto C vai se deslocando, ele vai passando por lugares diferentes do plano cartesiano. E o plano cartesiano divide o plano em 4 partes. Essas partes são chamadas de quadrantes. Então, você tem o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, como vocês aprenderam aí em geometria analítica. E quando o ponto C está no primeiro quadrante, há os limites desses quadrantes. Então, por exemplo, se o ponto C está no primeiro quadrante, quer dizer que o arco tem medida alfa variando de 0 até 90. Tá vendo? Se o ponto C está no primeiro quadrante, o menor valor de alfa é 0 e o maior valor de alfa é 90. Se ele está no segundo quadrante, então ele vai variar de 90 até 180. Ok? Então, as propriedades dos pontos que estão no segundo quadrante é o alfa, o ângulo, medindo de 90 a 180. No terceiro quadrante, você tem a variação dos arcos de 180 até 270. Isso contando os arcos no sentido positivo, que é sempre a nossa referência. E no quarto quadrante vai variar de 270 até 360. Então, esses são os limites dos quadrantes para cada arco. Ok? E aí você tem a variação. Então, está aqui. Quem fica nos quadrantes é o ponto C, a extremidade do arco. E a medida do arco tem a variação. Então, C no primeiro quadrante quer dizer que o alfa é de 0 a 90. C no segundo quadrante, então quer dizer que o arco é de 90 a 180. Se o ponto C está no terceiro quadrante, então as medidas do ângulo alfa vai variar de 180 a 270. E no quarto quadrante vai variar de 270 até 190. Ok? 360. É isso daí, pessoal. Então, essa é a maneira correta de fazer a leitura dos arcos de circunferência. Faça os exercícios da lista e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço e bom estudo para todo mundo.